partir deste momento, você acompanha o que foi destaque na semana que passou aqui no Jornal Breve. Bolsonaro anuncia a criação do programa Renda Cidadã. Nesta segunda-feira, o governo federal anunciou a criação do programa Renda Cidadã. Estavam presentes o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de ministros, líderes do Congresso e do senador Márcio Bittar. Em declaração à imprensa, o senador afirmou que a finalidade do novo programa é atender a milhões de brasileiros que, a partir de janeiro, com o término do pagamento do auxílio emergencial, não terão do que sobreviver. Ainda, o senador informou que, dentre os últimos ajustes da medida, a fonte de renda que irá custear o novo programa também foi escolhida. De acordo com o Bittar, 2% das receitas correntes líquidas que contam com um fundo de 55 bilhões para o Fundo de Pagamento de Precatórios serão destinados ao governo federal. Após o pagamento, o que sobrar do recurso de 2% será unido aos valores já disponíveis para o programa Bolsa Família e até 5% do fundo do novo Fundeb para custear o novo programa. A proposta será apresentada em uma PEC emergencial. Em junho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou em novo projeto de governo o Renda Brasil. O programa seria criado com a unificação de vários programas sociais e entraria em vigência após a pandemia do novo coronavírus. Desde então, a equipe econômica e o Palácio do Planalto discutiam a possível fonte de recursos para financiar um novo programa. Entretanto, no início de setembro, o presidente Jair Bolsonaro descartou a criação do programa de renda mínima, Renda Brasil, até 2022. Ele disse que até 2022, no meu governo, estava proibido falar a palavra Renda Brasil e queriam continuar com Bolsa Família e ponto final. Democratas atacam declarações de imposto de Trump antes de primeiro debate. Os democratas dos Estados Unidos aproveitaram uma nova munição às vésperas do primeiro debate presidencial do ano eleitoral, acusando o presidente Donald Trump de burlar o sistema depois que uma reportagem mostrou que ele pagou somas pífias de imposto de renda em anos recentes. Citando dados de declarações de imposto, o jornal New York Times noticiou no domingo que o autoproclamado bilionário republicano só pagou $750 de impostos federais em 2016 e 2017, depois de anos relatando grandes perdas em seus negócios para compensar centenas de milhões de dólares de renda. A reportagem ainda disse que o presidente tampouco pagou imposto de renda em 10 dos 15 anos anteriores a 2017, apesar de ter recebido 427,4 milhões de seu reality show e de outros acordos de patrocínio e licenciamento até 2000. O deputado democrata Richard Neal, presidente do poderoso Comitê de Assuntos Tributários da Câmara dos Deputados, disse que a reportagem do New York Times sublinhou a importância dos esforços legais do comitê para solicitar as declarações de imposto de Trump, dizendo em um tweet de domingo que ele burlou o Código Tributário em causa própria. Trump refutou a reportagem, classificando-a de fake news. Em um tweet publicado nesta segunda-feira, ele disse que pagou muitos milhões de dólares de impostos, mas que tinha direito à depreciação e créditos tributários e que está extremamente subalavancado no tocante à sua dívida e seus bens. Kyle McEnany, porta-voz da Casa Branca, descreveu a reportagem como uma manobra política saída. Bia Kicis publica imagem de Moro e Mandetta pintados de negro e ex-ministro responde, racista e chula. Deputada federal Bia Kicis publicou neste domingo uma montagem com os rostos dos ex-ministros Sérgio Moro e Luiz Henrique Mandetta, pintados de negro. Ela sugeriu que dessa maneira os dois poderiam buscar vagas de emprego na rede Magazine Luiza, referindo-se ao programa de trainee da empresa apenas para pessoas negras, anunciado na semana passada. Ainda no domingo, Mandetta respondeu o que a deputada chamou de piada. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o ex-ministro da Saúde disse que Bia Kicis é uma racista nauseabunda.
racista, nauseabunda, chula, pequena, inútil, abjeta, racista, afirmou. Nas redes sociais, a reação também foi imediata, com milhares de acusações de preconceito e de blackface, prática racista ligada à ridicularização de pessoas negras. Beatriz se usa da imunidade parlamentar para praticar o racismo explícito. Uma racista nojenta, uma criatura essa que tem que ser presa, escreveu um usuário do Twitter. A montagem publicada pela deputada em seu Twitter mostra o rosto de Mandetta com uma peruca e a mensagem: sem emprego e cansado de errar o pico, Mandetta mudou de cor e manda currículo para o Magazine Luiza. Na mesma imagem, o ex-ministro Sérgio Moro também aparece pintado. Desempregado, o blogueiro Sérgio Moro faz mudança no visual para tentar emprego no Magazine Luiza, diz o texto da montagem. A deputada, por sua vez, usou suas redes sociais para se defender e acusou a Magazine Luiza de ser racista. PGR arquiva a apuração preliminar contra a família Bolsonaro pela suposta criação de perfis falsos nas redes sociais. A Procuradoria-Geral da República arquivou uma apuração preliminar que envolvia o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, e seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro, republicanos, e o deputado estadual Eduardo Bolsonaro, no caso das investigações pela suposta criação de páginas e perfis falsos para a divulgação de notícias falsas. O Facebook chegou a remover 73 contas ligadas ao PSL e aos gabinetes da família Bolsonaro. O comunicado foi feito nesta terça-feira pelo STF. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, afirmou não haver elementos que justifiquem o início formal de uma investigação contra Bolsonaro e seus filhos. No total, o Facebook afirma ter removido 73 contas falsas ligadas a integrantes do gabinete do presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e aliados. Parte delas promovia a propagação de ódio e ataques políticos. A empresa disse ter identificado perfis falsos e com comportamento inautêntico, ou seja, quando há um grupo de páginas e pessoas atuando em conjunto para enganar outros usuários sobre quem são e o que estão fazendo. Mesmo com os responsáveis tentando ocultar as suas identidades, as investigações da rede social encontraram ligações de pessoas associadas ao PSL e alguns dos funcionários dos gabinetes de Eduardo, de Flávio e no do presidente da República, e também nos de Anderson Moraes e Alana Passos, ambos deputados estaduais pelo PSL no Rio de Janeiro. O governante do Kuwait, Emir Sheikh Sabah, morre aos 91 anos. O Emir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Wasabi, governante do Kuwait, morreu, informou um gabinete em um comunicado transmitido pela TV estatal hoje. O Sheikh Sabah, de 91 anos, governava o produtor de petróleo do Golfo Árabe, aliado dos Estados Unidos, desde 2006 e dirigiu a política externa do país por 50 anos. Seu sucessor designado é seu irmão, o príncipe herdeiro Sheikh Navai Al-Sabah. O Sheikh Al-Sabah procurou equilibrar as relações com vizinhos do Kuwait, citando os laços mais próximos com a Arábia Saudita e reconstruindo ligações com o ocupante Iraque e mantendo o diálogo aberto com o Irã. Ele tentou mediar uma disputa no Golfo que levou Riad e seus aliados a imporem o boicote ao Catar. O desembargador Cássio Nunes Marques deve ser o nome do novo ministro do STF, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele vai ocupar a vaga do ministro Celso de Mello, que se aposenta no dia 13 de outubro. Ele tem 48 anos e é desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região desde 2011. A indicação foi aprovada pela ex-presidente Dilma Rousseff. Cássio Marques é representante da advocacia no 5º Constitucional, que destina 20% das cadeiras dos TRFs a membros do Ministério Público e advogados com mais de 10 anos de atividade profissional da advocacia. Marques é visto como um desembargador bastante produtivo, já que profere uma média de 600 decisões por dia, e considerado por colegas um magistrado de linha garantista, ou seja, que assegura aquilo que
está na Constituição e discreto, o que teria contado bastante para o apoio de Bolsonaro. O nome do desembargador federal tem o apoio dos caciques de partidos do chamado Centrão e representa um gesto ao Nordeste, região onde o presidente sofreu derrota eleitoral em 2018. O Supremo não tem nenhum ministro nordestino atualmente. A provável escolha do magistrado para ocupar a cadeira no STF teria sido influenciada pelos senadores Flávio Bolsonaro, do Republicanos, e Ciro Nogueira, do PP, um dos líderes do Centrão no Congresso. Cássio Marques ainda terá que ser sabatinado pelos senadores. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já teria afirmado a Bolsonaro que a sabatina do escolhido será feita ainda neste ano. Com a vaga deixada por Cássio Marques no TRF1, aliados de Bolsonaro acreditam que ele deve aproveitar para fazer outro gesto político e indicar o magistrado do Norte para o posto. Bolsonaro fala de Biden sobre a Amazônia foi desastrosa. Jair Bolsonaro classificou de desastrosa e gratuita a declaração do candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre a Amazônia e afirmou que o norte-americano, ao ameaçar o Brasil de sanções caso seja eleito, sinalizou que abre mão de uma convivência cordial e profícua, afirmou. Ainda que a cooperação com os outros países da Amazônia é bem-vinda e tem conversado com o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adversário de Biden na eleição, sobre o assunto. Disse ainda que seu governo tem feito ações sem precedentes para combater o desmatamento, embora a perda florestal permaneça em patamares elevados e as queimadas na floresta aumentando. A cobiça de alguns países sobre a Amazônia é uma realidade. Contudo, a externação por alguém que disputa o comando de seu país sinaliza claramente abrir mão de uma convivência cordial e profícua, complementou. Custo entender, como chefe de Estado que reabriu plenamente a sua diplomacia com os Estados Unidos, depois de décadas de governos hostis, tão desastrosa e gratuita declaração. Biden, em debate com Trump na noite de terça-feira, propôs se unir a outros países para fornecer 20 bilhões de dólares ao Brasil para interromper o desmatamento na Amazônia. E se isso não desse resultado, o Brasil sofreria consequências econômicas significativas. 7,5 mil doados para testes de Covid foram para o programa de Michele de jornal. O governo do presidente Jair Bolsonaro repassou 7,5 milhões doados para a compra de testes de Covid-19 ao programa Pátria Voluntária, coordenado pela primeira-dama Michele Bolsonaro. A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo nesta quinta. A doação foi feita pela Marfrig, empresa multinacional especializada em carne bovina, em 23 de março. No anúncio, afirmou que a verba seria destinada ao Ministério da Saúde para a compra de 100 mil testes rápidos para detectar o novo coronavírus. Segundo a Folha, em 1º de julho, o governo Bolsonaro consultou a Marfrig sobre a possibilidade de utilizar a verba em outras ações de combate à pandemia, não mais nos testes. A empresa disse ao jornal ter sido abortada pela Casa Civil para destinar a verba doada para o auxílio a pequenos negócios de pessoas em situação de vulnerabilidade. Com a anuência da empresa, os 7,5 milhões foram transferidos ao Pátria Voluntária, que tem como objetivo fomentar organizações sociais a partir da arrecadação de dinheiro da iniciativa privada. A doação da Marfrig representa quase 70% do total arrecadado pelo programa desde julho de 2019. Segundo a Casa Civil, o dinheiro foi usado para a compra e distribuição de cestas básicas a mais famílias vulneráveis à pandemia. Desde abril deste ano, foram arrecadados 10,9 milhões, dos quais 4,3 milhões foram aplicados até agora, sem um edital público. De acordo com a reportagem da Folha, publicada na terça-feira, o programa Pátria Voluntária repassou recursos para ONGs ligadas à ministra Damares Alves,
que é ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. São Paulo tem o maior número de candidatos a vereador, ao menos desde 2008. O número de candidatos a vereador em São Paulo de 2020 é o maior desde as eleições de 2008. Foram 1.997 pedidos de registro de candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral até a terça-feira, às 4h45 da tarde. Um aumento de 51,8% em relação a 2016, quando 1.315 candidatos pediram registro nas eleições para vereador. O número de candidatos ainda pode mudar, já que a Justiça Eleitoral precisa aprovar o registro das candidaturas e pode haver desistências. A Câmara Municipal de São Paulo tem 55 vagas para vereadores, mas cada partido pode lançar uma chapa de candidatos de até 83 nomes, 55 vagas mais 50%. O recorde era previsto uma vez que, considerando a ata das convenções partidárias, as capitais registravam 24.133 candidatos a vereador aprovados pelos partidos. Em São Paulo, o aumento foi de 52%, considerando as atas. O aumento do número de candidaturas acontece em todas as capitais do Brasil. O número mais alto até então tinha sido registrado em 2016, com 18.934 candidaturas a vereador nas 26 capitais. Se confirmados todos os candidatos de 2020, o aumento será de 27% e essas eleições terão o maior número dos últimos 20 anos. As informações das eleições municipais anteriores são do repositório de dados do Tribunal Superior Eleitoral. TSE lança coalizão de checagem de informações para as eleições 2020. O Tribunal Superior Eleitoral oficializou nesta quinta-feira parceria com 9 agências de checagem para a criação da coalizão para checagem eleições 2020. Participam do projeto a AFP, Agência Lupa, Aos Fatos, Boatos.org, Comprova, E-Farsas, Estadão, Verifica, Fato ou Fake e UOL Confere. A rede de checagem de fatos e de fornecimento de informações sobre o processo eleitoral integra o programa de enfrentamento à desinformação com foco nas eleições 2020. Por meio da parceria, as agências do TSE e integrantes dos tribunais regionais eleitorais estarão em contato permanente para identificar notícias falsas sobre as eleições e encontrar da forma mais ágil possível respostas verdadeiras e precisas. Durante a cerimônia de formalização da coalizão para a checagem, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou o papel da imprensa e das agências de checagem para promover eleições limpas. Segundo o ministro, a ideia é minimizar o impacto da desinformação nas campanhas eleitorais sem interferir no conteúdo dessas manifestações, ou seja, monitorar comportamentos provenientes de milícias digitais organizadas com financiamento privado e atuação concentrada para a difusão de mentiras e ataques. Nesse sentido, o presidente da Corte lembrou que não existe um dono da verdade, mas a mentira deliberada e campanha de ódio tem dono, e essas nós devemos combater. De acordo com Barroso, é preciso inundar a sociedade com notícias verdadeiras, e esse é um papel fundamental exercido pela imprensa profissional. Russomano e Covas empatam na disputa pela Prefeitura de São Paulo, diz pesquisa. Levantamento da XP e PESP mostra que, se as eleições fossem hoje, o deputado Celso Russomano, Republicanos, teria 24% das intenções de voto, empatado na margem de erro com o atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, 21% na disputa pela Prefeitura de São Paulo. A pesquisa foi divulgada nesta sexta-feira. Entrevistou 800 pessoas em 28 a 29 de setembro por meio de ligações telefônicas. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP 05879-2020. Russomano, do Republicanos, 24%. Bruno Covas, do PSDB, 21%. Guilherme Boulos, do PSOL, 10%. Márcio França, do PSB, 9%. Gilmar Tato, do PT,
2%. Arthur Duval, Patriota, 2%. Matarazzo, do PSD, 2%. Levi Fidelix, do PRTB, 1%. Joyce Hasselmann, do PSL, 1%. Orlando Silva, do PCdoB, 1%. Marina Elou, da Rede, 1%. Vera, do PSTU, 1%. Antônio Carlos Silva, do PCO, 0%. Sabará, do Novo, 0%. O governo de São Paulo registra a vacina Coronavac na Anvisa. O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira que registrou a vacina Coronavac na Anvisa. Os documentos disponíveis foram enviados pelo Instituto Butantan por meio de uma plataforma oferecida pelo órgão. De acordo com Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, a Anvisa publicou uma normativa técnica que facilita o fluxo de documentos para registro de novas vacinas no país. Na prática, os documentos poderão ser enviados conforme forem gerados. Isso tem o objetivo de facilitar a análise dos técnicos e permitir que não haja atraso nesse processo que é tão importante para nós, finalizou Covas. O contrato, além de garantir o fornecimento de 46 milhões de doses da vacina contra a Covid, também estabelece trocas de tecnologia entre a farmacêutica e o Instituto Butantan para a produção local do remédio. No acordo, 6 milhões de doses virão prontas da China e outras 40 milhões serão produzidas em São Paulo. A perspectiva é que a vacina esteja pronta no dia 15 de dezembro, mas só faremos se tivermos a aprovação da Anvisa, afirmou o governador. Não foi o primeiro registro. A Anvisa recebeu o primeiro pedido de registro de uma vacina contra a Covid-19 no Brasil na quinta-feira. Trata-se da vacina de Oxford, desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e pela empresa farmacêutica sueca AstraZeneca. No Brasil, tem testes coordenados pela Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo, e será produzida pelo laboratório Biomanguinhos, ligado à Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Você acompanhou o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve.